Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez aqui do nosso canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo uma dica de leitura aqui, uma obra aqui bastante conhecida, não é uma obra nova, mas uma obra de um autor renomado, um autor respeitado, tá? Que tem como o cerne do seu conhecimento a questão do diálogo interdenominacional. Quer saber quem é? Dá aquele like antes, dá aquela curtida no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não deixe de passar essa oportunidade de estar nos ajudando também, né? A divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, nos seus grupos que você faz parte, no grupo da sua igreja, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, ok? Ajudando a gente a crescer cada vez mais, a alcançar outras pessoas. E não esqueçam, irmãos, o YouTube tem desativado inscrições, desativado sininhos. Prestem bastante atenção que tem muitas pessoas perdendo as suas inscrições, não conseguindo ter acesso aos conteúdos. Renato, como eu faço? Você sempre olha o sininho, você aperta, vai abrir aquelas três opções. A primeira aba, a opção todas, né? Você vai apertar e vai estar ativado, você não vai perder nenhum conteúdo no canal. E lembrando também do nosso grupo do WhatsApp que está lá ativado. Quem quiser participar, tá? Não é um grupo de debate, não é um grupo de questões de choque, de teológicos, nada disso. É questão de obras, de lançamentos no mercado, de novidades que estão aparecendo, e os irmãos estão sempre colocando lá, atualizando os irmãos que estão participando, sabendo de Black Friday, outros lançamentos ou obras que estão vindo aí a caminho, que estão no forno para ser lançadas por outras editoras. Quem quiser se atualizar, quem quiser participar, manda o seu nome e seu contato para esse e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com, ok? Vamos lá, sem delongas, para apresentar para vocês, a obra é essa aqui, ó. Uma obra que já é bastante conhecida. Esse autor aqui, irmãos, que eu falei, Oscar Cullmann, Das Origens do Evangelho à Formação da Teologia Cristã. Isso aqui da editora Fonte Editorial. Uma obra aqui de, vamos ver aqui quantas páginas. Tem praticamente aqui 224 páginas. Tá? Aqui tem outras obras aqui, ó. Carta aos Romanos, Misticismo de Paulo, a obra aqui do Albert Schweitzer, né? Teologia da Crise, Emil Brunner, Jesus Cristo e Mitologia, do Rudolf Bultmann. E quem é esse amado teólogo Oscar Cullmann? Teólogo protestante, professor do Novo Testamento e um dos pioneiros do movimento ecumênico do século XX. Morreu aos 96 anos em Chamonix, França. Nascido em 1902 em Estrasburgo. Cullmann desenvolveu seus estudos na Universidade de Paris e Estrasburgo, onde mais tarde tornou-se professor nos anos 30. Entre 1938 e 72, ensinou na Universidade de Cidade de Basel, onde formou um centro de teologia ecumênica. Promoveu encontros com teólogos católicos, romanos e ortodoxos, tá? Esse é o detalhe curioso. Os católicos também, mesmo ele sendo protestante, luterano, né, ele mantinha esse diálogo, né, ecumênico, esse diálogo aberto entre interreligiosos. E na questão dos católicos, respeitavam muito o Oscar Cullmann. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora o sumário. Deixa eu tentar baixar aqui para vocês a câmera, que a câmera está balançando um pouquinho. A gente facilita um pouquinho aqui a visualização, irmãos. Vamos lá. Então, praticamente a formação da teologia cristã na história. Vamos lá. Você tem aqui a introdução. 1. A significação dos textos de Qumran para o estudo das origens cristãs. Vida do pensamento. Você tem aqui, ó, 2. A oposição ao Templo de Jerusalém, motivo comum na teologia joanina e do meio ambiente. 3. A Samaria e as origens da missão cristã. 4. O caráter escatológico do dever missionário e da consciência apostólica de Paulo. Aqui tem os subtópicos, né? Aqui no finalzinho você tem aqui a parte 5. A vida de Jesus, objeto de visão e de fé segundo o quarto evangelho. 6. O resgate antecipado do corpo humano, segundo o Novo Testamento. 7. Batismo de crianças e a doutrina bíblica do batismo. 8. Imortalidade da alma ou ressurreição dos mortos. 9. Duas meditações bíblicas. Índice dos nomes. Vamos dar uma olhadinha aqui na página 202, onde entra um debate polêmico que até hoje, irmãos, há esse debate acadêmico sobre a questão da imortalidade da alma, né? A visão até muito debatida entre outras correntes protestantes e o adventismo. Aqui, ó. Os que dormem, né?
Espírito Santo e estado intermediário dos mortos. Chegamos à nossa aqui, última questão. Em que momento essa transição do corpo acontece? A respeito disto, não pode haver dúvida. Todo o Novo Testamento responde, no final dos tempos, entendendo verdadeiramente no sentido temporal. Porém, isto delineia o problema do estado intermediário dos mortos. Certamente, a morte já foi vencida, segundo 2 Timóteo 1,10. Cristo aniquilou a morte e chamou à luz a vida e incorruptibilidade. Porém, a tensão temporal sobre o qual nos permitimos insistir tanto concerne precisamente a este ponto. A morte foi vencida, porém não será destruída senão no fim. O último inimigo que será vencido é a morte. Questão de ressurreição aqui, né? A questão dos judeus não acreditavam na ressurreição corporal, né? Já começa por aqui. Acreditando que a ressurreição tende a ser no último dia. No dia do juízo, no caso os corpos são ressuscitados para julgamento. E até por causa disso tem uma explicação por que Jesus esperou o 4º dia para ressuscitar Lázaro, né? Aqui, ó. Isso significa que a transformação do corpo não aconteceu imediatamente depois de cada morte individual. Aqui, sobretudo, é preciso que nos desprendamos das concepções gregas se quisermos compreender a doutrina neotestamentária. Nesse ponto também nos separamos de Karl Barth, quando atribui ao apóstolo Paulo a ideia de que a transformação do corpo carnal aconteceria para cada um no momento de sua morte, como se os mortos estivessem fora do tempo. Isso aqui vai abranger aqui vários tópicos em relação a isso. Ele vai continuar aqui discorrendo esse debate, tá? Sono da alma e tudo mais. Vai ter conclusão, ok? É uma obra, mesmo sendo acadêmica, tem uma linguagem bastante fácil, bem fluida, né? Qualquer obra do Oscar Cullmann, quem pegar para ler, sem dúvida, ela praticamente quase toda se torna um clássico, né? Vou mostrar para vocês aqui a questão do batismo. O que ele vai falar aqui sobre a questão do batismo? Aqui, ó. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui para facilitar um pouco mais. A câmera está oscilando um pouquinho. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o batismo, a agregação do corpo. Então, por que a igreja batiza? O batismo não se converteu em algo supérfluo, posto que Cristo já morreu e ressuscitou por cada homem, naquela data única da história que para o crente dá sentido e transcendência ao desenvolvimento do tempo. A maior parte dos teólogos contemporâneos coincidem em dizer que o ato batismal da igreja primitiva se caracteriza pela relação que estabelece entre a cruz e a ressurreição por um lado e o indivíduo por outro, que no momento deste ato, morte ressuscita em Cristo. Deixa eu ver uma parte aqui interessante que ele vai falar. Aqui, ó. Suas interpretações divergem quando se trata de precisar o sentido em relação, isto é, de estabelecer como se realiza para o batizado sua participação na morte e na ressurreição de Cristo. Segundo Karl Barth, que recorre aqui a uma expressão de Calvino, o batismo neotestamentário confere somente uma cognitio da salvação, de sorte que ele excluiria perfeitamente atribuir uma virtude realmente causativa. Não é mais que um participar da salvação, dada aquele que é batizado, vendo no acontecimento, continuando aqui, ó, batismal somente um cognitio, né, a participação. A questão do batismo de criança se encontra delineada e resolvida de antemão negativamente, porque seria absurdo querer fazer participar um recém-nascido da morte e ressurreição com Cristo. Ou seja, a questão da participação tem a ver com a fé. Ele vai falar aqui agora. Por outro lado, a fé, isto é, a única possibilidade que teria de aceitar esse participar e de responder a ele, estaria neste caso excluída. Por isso tem razão Barth, se parte da cognitio em pôr em dúvida o caráter bíblico do batismo de crianças. Quem aprova a noção barthiana da graça batismal terá grande dificuldade em defender o batismo de criança. O que o Barth está falando aqui? A questão toda é que Barth ele exclui a questão da participação na salvação sem depender da fé. Então ele acha que as crianças não deveriam participar do batismo. No caso, o batismo não tem efeito salvífico para a criança, porque depende da fé. Então, por isso que ele fala da questão do cognitio, né? Ou seja, a visão católica romana do batismo, né? No caso, a questão de batizar alguém, tende a visão teológica do catolicismo
entende que o batismo ele tem um poder salvífico, tá? Para inserir o corpo e trazer a salvação. A questão da salvação aqui é bem debatida, bem profunda, né? E o Karl Barth ele diz, não, é preciso a fé, que o batismo é realmente simbólico. A participação aqui é um caráter simbólico da morte e ressurreição de Cristo. Então, por isso, na questão aqui, que as crianças são isentas da participação, da salvação, pelo fato de que elas não têm fé suficiente, tá, para participar do batismo, na questão que possa trazer a salvação. Então, para o Barth, a visão dele é que o batismo não tem o menor efeito salvífico, tá, se não houver fé. Então, para isso, ele descarta as crianças nessa participação. É um debate que vai se aprofundar um pouco mais, tá? O Kuhlmann ele vai discorrer muito essa questão aqui. Irmãos, é muito interessante. Isso aqui também faz parte até do desenvolvimento da teologia, no caso contemporânea, e vão aqui citar teólogos como o próprio Karl Barth é citado aqui, o próprio João Calvino, né? Vai trazer algumas posições interessantes aqui e vai trazer esse debate. Uma obra interessante para vocês aí, tá bom? Da Fonte Editorial, Oscar Kuhlmann, mais uma vez, das origens do Evangelho, a formação da teologia cristã. Tá bom, irmãos? Mais uma dica para vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.